Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Primeiramente quero pedir perdão pra vocês por não ter tido vídeo semana que... Por não ter tido vídeo semana passada. Por quê? Veio parente em casa, foi uma semana cheia de trabalhos pra concluir, foi uma loucura semana passada. Mas pra compensar vocês, essa semana teremos 2 vídeos. O primeiro vai ser hoje e o segundo talvez saia sábado, então fiquem ligadinhos, hein? Bem, hoje eu vim trazer uma segunda tag que eu achei muito bacana, é uma sessão de perguntas de novo. Mas ela é um pouquinho diferente, você tem que completar as palavras. O nome da tag é Se Eu Fosse. Ela consiste em você completar as palavras. Então bora começar, né? Vamos lá? Come on. Se eu fosse um mês. Bom, se eu fosse um mês, eu seria janeiro, porque é um mês assim frio, eu gosto de frio. E também porque é o mês do meu aniversário. Se eu fosse um dia da semana. Se eu fosse um dia da semana, eu acho que eu seria... sexta-feira, porque todo mundo gosta, é alegre, divertida, tudo é um clima assim de sexta-feira muito bom. Então eu acho que eu seria uma sexta-feira. Se eu fosse uma hora do dia, se eu fosse uma hora do dia, eu acho que eu seria meio-dia. Não tem porquê, acho que é meio-dia. Se eu fosse uma estação do ano. Bom, se eu fosse uma estação do ano, logicamente eu seria inverno, frio, adoro, amo, de paixão, coração. Se eu fosse um planeta. Se eu fosse um planeta, eu acho que Saturno. Acho que eu seria Saturno. Seria Saturno. Se eu fosse um móvel. Se eu fosse um móvel, eu seria um espelho. Porque eu adoro espelhos. Eu gosto muito de espelhos. Mesmo eu não sendo muito bonito, eu gosto de me ver no espelho. Então eu seria um espelho. Se eu fosse um pecado. Se eu fosse um pecado, vamos ver. Se eu fosse um pecado... Eu acho que se eu fosse um pecado, eu seria a gula. Porque eu sinto muita fome. Cara... Meu Deus, eu sinto muita fome, muita, de verdade, muita. Se eu fosse um sentido do corpo, eu seria o paladar. Não sei porquê, gosto de bocas. Se eu fosse uma pedra, eu seria o amianto. Não sei, não conheço muito sobre essa pedra, mas eu acho que eu seria ela. Gosto, acho bonita. Se eu fosse uma flor, bom, se eu fosse uma flor, eu seria um girassol. Se eu fosse um clima, eu acho que eu seria o frio. Se eu fosse um prato, eu acho que eu seria um prato de... Eu seria um prato de frango assado. Se eu fosse um instrumento musical, eu iria escolher ser o violino, porque eu gosto muito do som dele, eu acho muito bonito o som dele, é um dos instrumentos que eu mais admiro no meio musical e eu gosto. Se eu fosse um elemento, eu acho que eu seria o fogo, porque eu tenho o fogo como uma visão de proteção, porque antigamente, na era das cavernas, eles usavam fogo para se proteger dos animais em volta. Porém, eu também acho o fogo bom, porque se eu posso te proteger, mas eu também posso te atacar, então eu sei lidar com essas situações, entendeu? Então eu acho que eu seria o fogo por saber proteger e saber queimar quem merece. Se eu fosse uma cor, seria o azul, porque eles dizem que o azul são literalmente escolhidos por pessoas que têm um problema, né, que são meio pancadas da cabeça, e eu me identifico muito, tanto é que eu sempre tô com alguma coisa azul. Hoje eu tô com o meu cachecol azul, teve dia que eu já tive com a minha blusa xadrez azul, tenho meias azuis, tenho cueca azul, tenho muita coisa azul, então o azul é uma cor assim que eu gosto bastante, então eu seria essa cor. Bom, se eu fosse um animal, eu seria o cavalo marinho, porque eu acho que é um dos animais mais bonitos, elegantes e bem legais que eu conheço do reino assim, do oceano. Se eu fosse um som, eu seria o som dos batimentos cardíacos. Não sei porquê, porque isso faz transparecer vida, faz transparecer muitas coisas pra mim, então... Se eu fosse uma música, eu seria o Summertime Sadness, da Lana Del Rey. E por quê? Eu gosto muito dessa música. Se eu fosse um sentimento, eu acho que eu seria a felicidade e a alegria. São esses 2 sentimentos que eu mais exalo, então eu acho que eu seria os 2. Se eu fosse um lugar, eu acho que eu seria o horizonte. Porque eu gosto bastante, acho muito bonito o horizonte, porque é através do horizonte que você descobre novas coisas, então eu seria o horizonte.
Eu seria essas novas coisas, entendeu? Quando uma pessoa me conhece, eu sou o horizonte dessa pessoa, porque ela está me conhecendo, ela está passando o horizonte, então eu seria o horizonte. Se eu fosse um sabor, eu seria doce. Eu seria doce. Eu não costumo ser nem amargo, nem azedo. Eu sou bem doce, então eu seria doce. Se eu fosse uma palavra, eu seria compaixão. Se eu fosse um objeto, eu seria uma lâmpada que ilumina. Se eu fosse uma parte do corpo, eu acho que eu seria a audição. Se eu fosse um número, eu seria o número 22, que foi o dia em que eu nasci. Então eu seria esse número. Que também são 2 patinhos. Se eu fosse um símbolo, eu seria o símbolo do Yin e do Yang, que simboliza o bem e o mal, e as bolinhas pequenas. O mal que está no bem e o bem que está no mal. Então, equilíbrio, né? Toda aquela coisa, equilíbrio e tudo mais. Eu seria o Yin e Yang, o equilíbrio natural. E pra finalizar, e se eu fosse um filme? Eu seria Coraline e o Mundo Secreto, porque ela não está conformada com o mundo que ela está. Spoiler, gente. Oh my god. Ela não está conformada com o mundo que ela está. Ela descobre um novo mundo e acha que esse mundo é totalmente perfeito, mas ela acaba descobrindo que não é perfeito. Então, eu seria esse mundo. Esse filme. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o seu like e o seu se inscrever, se você ainda não é inscrito. E também eu queria pedir pra vocês darem uma passadinha no canal da minha amiga Letícia Saragá. Ela fala sobre várias coisas, diversos assuntos. Eu me identifiquei muito com o canal dela também, por ser um canal, assim, muito diverso, diversificado. E seria legal se vocês passassem lá. E também eu queria agradecer a todo mundo que comenta e curte. É bem gratificante, novamente repito, sempre nos vídeos, é bem gratificante ver as pessoas comentando. Então, se você gostou, comenta aqui embaixo. Eu gosto muito de ler os comentários. E também eu queria pedir pra vocês irem no Twitter e usarem a tag #LelisResponde, hashtag #LelisResponde, pra eu poder responder as perguntas que vocês vão me fazer. Eu gosto muito disso, dessa interação que a gente tem. Então seria uma boa vocês fazerem isso, ok? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado novamente. A gente se vê no próximo vídeo, sábado, não se esqueçam. E até o próximo vídeo. Tchau!